Olá, meu nome é Lígia Facione e nós vamos conversar agora um pouco sobre o conceito de identidade corporativa, que no mercado é bastante confundido com imagem, com marca gráfica, com branding, enfim, com uma série de outros conceitos também importantes, mas que não têm o mesmo significado. Bom, vamos começar discutindo o que a identidade corporativa não é. Ao contrário do que muita gente pensa, a identidade não é o que o gestor da empresa gostaria que ela fosse, nem os sonhos que ele tem para o futuro da empresa. Então não adianta perguntar para o gestor o que ele gostaria de transmitir na identidade, porque isso não é a identidade da empresa. A identidade também não é o conjunto de objetivos estratégicos, como a missão, a visão e os valores da empresa. A missão é por que a empresa existe, a visão responde onde é que ela quer chegar e os valores definem o que é importante para a empresa, quais são as suas diretrizes, quais são os seus princípios, quais são os seus limites. Isso tudo é muito importante, mas isso não é a identidade da empresa. Outro ponto que é muito confundido no mercado e as pessoas acabam fazendo pesquisas de mercado para definir a identidade corporativa, quando o que o mercado quer, ou como é que o mercado enxerga a empresa, ou o que o mercado gostaria que a empresa fosse, não define sua identidade, não é por esse caminho. E por último, outra coisa que é bastante confundida com identidade corporativa é a marca gráfica da empresa, ou seja, o logotipo, a maneira como o nome da empresa é grafado, também não é a identidade da empresa. Agora a gente vai ver por quê. Bom, se a identidade não é nada daquilo que a gente falou, então o que é? A identidade corporativa é um conjunto de atributos que descreve a essência da empresa e que faz com que ela seja única no mundo inteiro, não tenha outra igual. Esse conjunto de atributos, ele é separado em dois grupos principais. O primeiro grupo é o mais importante, é dos atributos essenciais, são os que definem a essência da empresa. Se a gente fizer o paralelo com uma pessoa, a gente vai ver que o conjunto de atributos essenciais é o que faz com que ela passe a vida inteira permanecendo com aquela característica. Vamos supor que a Maria seja uma pessoa curiosa. Ela era um neném curioso, ela foi curiosa enquanto adulta e na velhice ela continuou sendo uma pessoa curiosa. Durante toda a vida dela, essa característica permeou a existência dela. Numa empresa acontece a mesma coisa. Se uma empresa tem uma determinada característica de ousadia, por exemplo, ela já nasceu assim e provavelmente ela vai levar toda a sua história com essa característica muito forte. O outro conjunto de atributos são os acidentais. Os atributos acidentais, eles ajudam a identificar uma empresa num determinado momento, mas não são a essência. Eu vou dar um exemplo com a Maria. A Maria era uma moça que tinha cabelo crespo e gostava de andar de cara lavada. Aí um belo dia ela resolveu fazer um redesign da marca dela, cortou os cabelos, usou maquiagem, colocou piercings, brincos, enfim. Ela mudou a essência? Não, ela continua sendo a mesma pessoa. Talvez ela tivesse algumas características que não estavam sendo expressas, por talvez falta de oportunidade, mas a essência dela continua igual. Se ela era uma pessoa honesta, ela continua sendo honesta. Se ela era uma pessoa provocadora, se ela era uma pessoa questionadora, ela continua tendo as mesmas características. O externo não muda o dentro, não muda a essência. Só muda a maneira como a pessoa vai ser reconhecida externamente. É como fazer o redesign da marca da empresa. Você pode redesenhar a marca várias vezes, mas a essência da empresa não muda por causa disso. Resumindo, a identidade corporativa é o DNA da empresa. É o conjunto de características que faz com que ela seja única no mundo e que não tenha outra igual. É muito importante conhecer essas características para que eu possa trabalhá-las e transformá-las em valor. Depois que eu conheço essas características, aí sim eu posso definir a minha missão, e a visão e os valores. Eu posso usar o design para comunicar a essência dela em todas as manifestações físicas, seja a marca, seja um ambiente, sejam uniformes, sejam comunicações de todos os tipos. Eu posso selecionar parceiros, não só fornecedores, como acionistas, como inclusive funcionários.
E eu posso desenvolver novos produtos que sejam coerentes com este DNA, ou seja, com essas características que são essenciais da empresa. Pois é, agora o grande desafio é identificar que conjunto de características que descrevem a essência da empresa. Existem vários métodos no mercado. Eu coloco aqui uma sugestão de um deles, que foi o que eu venho utilizando há alguns anos e que está descrito em detalhes no livro DNA Empresarial, Identidade Corporativa como Referência Estratégica. Tem exemplos, está apresentado de maneira bem detalhada. Mas existem outros métodos e cada empresa tem o seu. O importante é descobrir qual é a essência da empresa para poder trabalhar com essa base, com essa referência. Bom, então vou encerrar nossa conversa com a frase do João Costa, que é uma das maiores autoridades no assunto identidade corporativa, e ele diz que somente as empresas com identidade definida vão sobreviver no mercado. As outras, coitadas, vão ficar seguindo tendências. Se você se interessou pelo assunto e quer saber mais a respeito, vai lá me visitar no www.ligiafacione.com. Eu espero você lá, ok? Tchau!